Segredos enterrados podem guardar respostas para perguntas que atravessam séculos. Quando pensamos em arqueologia, imaginamos o passado, civilizações antigas, cidades em ruínas, manuscritos esquecidos pelo tempo. Mas e se eu lhe dissesse que esses vestígios não só iluminam a história, mas também apontam para o futuro? E se cada fragmento escavado fosse uma peça de um quebra-cabeça que revela o que ainda está por vir? Hoje, mergulharemos nas profundezas da arqueologia bíblica para descobrir se, afinal, as pedras e pergaminhos podem nos ajudar a decifrar o mistério do fim dos tempos. Para começar, é importante entender o que é, de fato, a arqueologia bíblica. Trata-se do estudo minucioso de sítios, artefatos e inscrições que dialogam com os relatos encontrados nas Escrituras Sagradas. Diferente da fé, que é invisível, a história deixa rastros concretos, muros caídos, selos de argila, moedas antigas, sepulturas. Eles são testemunhas silenciosas de acontecimentos narrados há milhares de anos. E ao contrário do que muitos pensam, a arqueologia bíblica não serve apenas para confirmar o que já foi dito. Ela lança novas perguntas, desafia interpretações e, às vezes, até antecipa acontecimentos. É como se a terra, ao ser revolvida, sussurrasse segredos que estavam adormecidos, segredos que talvez estejam se cumprindo diante dos nossos olhos. Poucos achados foram tão impactantes quanto os manuscritos do Mar Morto, descobertos nas cavernas de Qumran entre 1947 e 1956. Entre eles, o famoso Rolo da Guerra, um texto apocalíptico que descreve a batalha final entre as forças da luz e das trevas. Quem liderou as escavações foi Roland de Vaux, e sob sua direção, fragmentos de profecias antes desconhecidas vieram à tona. Muitas dessas visões apocalípticas se assemelham ao que vemos no livro de Apocalipse no Novo Testamento: o juízo final, a separação dos justos e ímpios, o surgimento de líderes messiânicos. Essas descobertas não só reforçam o caráter profético da Bíblia, mas também demonstram que, desde os tempos antigos, a expectativa pelo fim dos tempos já era parte do imaginário do povo judeu. Mas a Bíblia fala do fim dos tempos apenas em visões grandiosas? Não. Em Ezequiel 37, por exemplo, encontramos a impressionante passagem do Vale de Ossos Secos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Em sítios como Tel Laquish e Megido, arqueólogos encontraram evidências de cidades destruídas e depois reconstruídas, camadas de cinzas sobre as quais surgiram novas moradias. Esses ciclos de destruição e renascimento são apenas obra do acaso? Ou refletem um padrão maior, talvez até um prenúncio da promessa da ressurreição? Afinal, se ossos secos podem reviver, o que mais pode ser restaurado no fim dos tempos? Falando em restauração, um dos temas que mais desperta debates é o do terceiro templo em Jerusalém. Segundo 2 Tessalonicenses 2:4, o homem do pecado se assentará no templo de Deus, um cenário que muitos associam ao fim dos tempos. Escavações conduzidas por Eilat Mazar têm revelado estruturas que podem ser remanescentes das fundações do templo original. A pergunta que ecoa é: estamos à beira de uma reconstrução? E se sim, que implicações isso teria para a realização das profecias bíblicas? O Monte do Templo, com toda a sua carga histórica e espiritual, segue sendo palco de descobertas e controvérsias. Mas não são apenas os artefatos de Jerusalém que nos fazem refletir. Em Mateus 24, Jesus fala de guerras, rumores de guerras, fome e terremotos,
sinais que se repetem ao longo da história. Na antiga Ugarit, em Babilônia e em outras cidades que floresceram e caíram, arqueólogos encontraram registros de colapsos sociais provocados por conflitos, desastres naturais e crises econômicas. Será que esses padrões são apenas coincidências? Ou seriam eles repetições de um roteiro que, mais cedo ou mais tarde, culminará no desfecho profético previsto nas Escrituras? A história, afinal, se repete ou se cumpre. O Apocalipse fala de uma besta e de um sistema global que controla quem pode comprar ou vender. Por mais distante que isso pareça, o mundo antigo já conhecia mecanismos de controle populacional e econômico. Arqueólogos descobriram pedras com inscrições de censos, tabelas de tributos e selos que autorizavam o comércio em determinadas regiões. Esses sistemas, por mais rudimentares que fossem, antecipavam um modelo de vigilância e restrição descrito em profecias. O controle econômico e social, afinal, não é uma invenção moderna. Ele já estava presente nas engrenagens dos impérios antigos. Um dos maiores sinais proféticos, segundo muitos estudiosos, é o próprio povo de Israel. Em Isaías 11:12 lemos: reunirá os desterrados de Israel. A arqueologia moderna confirma. Ossadas, inscrições e objetos pertencentes a judeus dispersos foram encontrados em todo o Mediterrâneo. Mas foi em 1948, com a fundação do Estado de Israel, que esse retorno ganhou contornos históricos inegáveis. A cada escavação, arqueólogos encontram provas da presença judaica contínua na Terra Santa, reforçando a ideia de que Israel é, de fato, o relógio profético do mundo. Nem mesmo a morte escapa ao olhar atento da arqueologia. Em Ketef Hinnom, perto de Jerusalém, descobriu-se uma tumba com inscrições sobre a vida após a morte, ecoando o que está escrito em Daniel 12:2. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essas inscrições, feitas há mais de 2000 anos, mostram que a esperança, ou o temor, da eternidade não é invenção recente. Ela está gravada, literalmente, nas pedras e nos corações daqueles que viveram antes de nós. Diante de tantas descobertas, é impossível não se perguntar: o fim dos tempos já começou? Talvez a arqueologia não traga respostas definitivas, mas ela nos oferece sinais, pistas, ecos de profecias ancestrais que ressoam no presente. O passado, longe de ser apenas memória, pode ser a chave para entendermos o futuro. Os sinais estão aí, gravados no solo, inscritos em manuscritos e monumentos. Talvez o fim dos tempos não seja apenas uma profecia distante, mas uma realidade em construção, visível para quem tem olhos atentos e coração aberto. Se este mergulho no tempo fez sentido para você, compartilhe este conhecimento com quem também busca entender os mistérios que nos cercam. E lembre-se, cada novo achado pode ser uma peça a mais no grande enigma dos tempos finais. Inscreva-se para continuar acompanhando essas descobertas e juntos desvendarmos as verdades ocultas por trás das Escrituras.